Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma live e queria em primeiro lugar agradecer a presença de vocês por sempre estar aqui nos prestigiando e batendo um papo aqui todas as noites, né? E hoje a gente vai tocar num tema que é exatamente granulado, né? A gente vem falando sobre chocolate, vem falando sobre cobertura, temperagem, derretimento. Sempre eu estou aqui trazendo um tema, uma live. E aí, a pedido, eu recebi algumas solicitações que a gente falasse um pouquinho sobre granulado, né? Quais são as diferenças. Eu aproveito e deixo vocês aqui à disposição a hora que vocês quiserem sugerir algum tema para que a gente possa tá trabalhando e trazendo aqui nas terças-feiras. Eu sempre venho e trago uma live, e nas quinta-feiras eu tenho uma live com um convidado, como vocês sempre sabem, né? A quinta-feira passada a gente teve a live do Hudson, foi um sucesso. O Hudson manipulou lá o trabalho dele do bolo tombado. Eu vou falar no português, porque ele falou lá no inglês, eu vou falar no português. Bolo tombado. E foi um sucesso, uma troca de aprendizado muito grande. E quinta-feira agora que vem a gente tem uma super live com a Olga. Olga é uma holandesa que fala português claramente, já está aqui no Brasil há muito tempo, e a gente vai discutir, vai falar sobre um assunto bem polêmico, uma coisa que as pessoas sempre perguntam bastante, que é a respeito do Bloom. Mas hoje a minha live é com vocês. Eu vou estar trazendo alguns exemplos e vou falar exatamente sobre, por exemplo, qual a diferença do granulado, qual a diferença do granulado crocante, o granulado macio, para que serve, quais são os cuidados que a gente tem que ter. E aí eu gostaria que vocês me mandassem pergunta. Lá pela metade da live, mais ou menos, nós vamos abrir a câmera para vocês fazerem pergunta aqui ao vivo, ou sobre granulado, ou sobre chocolate, ou o assunto que vocês quiserem, para a gente poder bater o papo e trocar essa experiência. A última terça-feira, eu fiz uma live aqui onde eu conversei com o público, e o público foi bastante participativo e fizeram perguntas assim excelentes. Mas já a gente abre para vocês, tá bom? Eu sempre pergunto se vocês estão me escutando, e eu esqueci hoje. Vocês me escutam bem, me vê bem? Comecei a falar, e já esqueci de perguntar a vocês se vocês estão me escutando bem, né? E aí, agora que eu me lembrei também, outra coisa que eu tenho que fazer é tentar desativar o telefone aqui, porque eu nunca vi o povo ligar tanto. Eu acho que voltou ao normal. Vocês me escutam agora? Porque eu dei uma pausa ali, eu acho que eu descobri uma maneira de desligar o telefone aqui no modo avião para o povo não ligar, porque tem ligado na hora da live, viu? Então tá bom. Se vocês estão me escutando bem, vamos dar início, né? Tá bom? Ok. Bom, primeira coisa que nós vamos falar é sobre a diferença de granulados crocante e granulados macio. Depois a gente fala um pouquinho mais dos granulê, dos vermicelli, dos granulados mais especiais. Primeira coisa que a gente tem que entender é que, por exemplo, assim, como é que você vai identificar se o granulado é crocante ou é macio? Primeiro que na embalagem dele, geralmente ele vem aqui, ó, ele vem escrito aqui granulado macio, tá bom? E também vem escrito na outra embalagem como granulado crocante. Geralmente essas lives aqui eu não faço manipulação, mas hoje eu vou fazer algumas manipulações. Vem escrito aqui granulado crocante. O primeiro passo, a gente precisa entender para que serve o granulado e como utilizar. Então é muito simples de compreender. Todas as vezes que você vê na embalagem escrito lá granulado macio, você vai sempre lembrar dessa dica que eu vou te dar agora.
Você vai morder uma gordura, uma manteiga, uma margarina ou alguma gordura. A manteiga, ela é macia, então significa que todo produto de granulado que vem escrito o nome macio, ele é à base de gordura. Dentro da sua fórmula existe uma massa à base de gordura e depois esse drageamento que eu explico já já o que é drageamento, tá bom? Depois disso a gente vai explicar as funções, para que serve os detalhes. Quando eu vou para um granulado, por exemplo, crocante, né? O próprio barulho dele já começa a fazer barulho. Você vai seguir o raciocínio contrário. Se eu morder, por exemplo, um grão de açúcar, o grão de açúcar vai fazer um barulho crocante. Então significa que a base do granulado crocante é a base de açúcar. Então ele tem uma massinha lá dentro que é a base de açúcar. Bispo, para que eu preciso saber disso? Para saber direcionar as aplicações. Então vamos lá. Vou recapitular isso para a gente começar a falar das aplicações e quais são a finalidade. Se eu tenho escrito macio na embalagem, então macio, relação com gordura. Gordura eu mordo é macia. Então a base dele é a base de gordura. Se eu mordo um açúcar, o açúcar é crocante. Se é crocante, vem escrito na embalagem crocante, granulado, então ele é a base de açúcar. Todo granulado, ele é um produto drageado. E o que significa drageado? Drageado é que ele foi feito uma massinha, depois foi colocado numa máquina que é muito parecida com a betoneira de pedreiro, mas não é betoneira, é só parecida. E ela fica girando, 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 e o operador vai jogar uma calda, vai jogar pó, vai jogar uma série de ingredientes para ele ir envolvendo. Então ele vai dando um banho, ele vai fazendo, vamos dizer assim, a câmera é muito pequenininha para se ver, mas ele vai cobrir todo esse grãozinho. Tudo que você vê de grãos, que ele é banhado por completo, mas ele não tem uma base, ele não foi repousado em cima de uma superfície plana, significa que ele foi drageado, tá certo? Então, ele está numa máquina girando, parecido com uma batedeira, parecido com uma betoneira, se chama drageadeira. Mas isso é a indústria que vai fazer isso. Então, ela vai produzir uma receita de granulado crocante à base de açúcar. Depois desses grãozinhos, no tamanho desejado, vai para dentro da máquina e ela vai passando, girando, 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 e o operador vai colocando uma calda, vai colocando um pó, vai colocando todos os ingredientes para fazer com que ele cubra por total. Imagine que aqui seja o grão do granulado. Então ele vai criar uma capa por inteira. Então se chama drageado. E isto acontece tanto no granulado crocante como no granulado macio. Então agora eu quero saber para que eu vou utilizar e para que eu preciso saber que o granulado é crocante ou que o granulado é macio. Então vamos te dar um exemplo. Vamos imaginar que você esteja fazendo um sorvete. O sorvete, a base dele é de calda. Seja ela um sorbet à base de água, seja ele um sorvete à base de gordura, seja ele um sorvete à base de leite, ele vai partir do princípio que é uma calda líquida. Se eu misturar a calda líquida com o granulado crocante, é a base de açúcar. A água vai fazer o quê? O líquido vai fazer o quê? Vai dissolver esse açúcar e vai destruir toda a estrutura do meu granulado crocante. Portanto, a mistura deveria ser com granulado macio, porque aí eu tenho uma mistura heterogênea. Eu tenho água, vamos partir do princípio que seja água, junto com um granulado à base de gordura. Então ele não se mistura e ele não vai dissolver. Lógico que se essa gordura, se essa calda ela está fria, se a calda estiver quente, obviamente que vai derreter a base de gordura. Então a ligação é essa. Uma calda de sorvete fria, na hora para eu produzir o meu sorvete, quando eu produzo, pasteurizo, faço todo o processo, eu vou adicionar o granulado macio, porque ele vai permanecer ali dentro. Se eu adicionar o crocante, o que é que vai acontecer? Ele vai dissolver. E aí eu vou perder
o efeito que o meu granulado poderia estar dando na massa do sorvete. Vamos para um outro exemplo bem simples. Falar em exemplo bem simples, no final da live tem uma coisa boa para vocês que eu vou dizer aqui a vocês. Eu vou fazer um bolo formigueiro, certo? O bolo formigueiro, ele tem uma massa, ele é à base de gordura, ele tem uma preparação fria e depois vai para uma preparação aquecida, ele vai ao forno, ele vai ser forneável. Então imagine comigo, se eu tenho uma massa que vai ao forno, já já eu vou começar a chamar vocês para bater um papo aqui comigo e tirar dúvida. Vai anotando aí as dúvidas que você queira saber, seja do granulado ou seja de chocolate, eu estou aqui à disposição. Já já vou abrir a câmera para conversar com vocês. Então vamos continuar. Então eu tenho aqui o granulado, eu tenho um bolo, e aí o que acontece? Eu de repente vou misturar um granulado dentro dessa massa que vai ao forno. E aí a pergunta é, e vamos seguir a lógica, eu já aprendi que o granulado crocante é a base de açúcar, eu já aprendi que o granulado macio é a base de gordura. Se eu pegar o granulado macio e adicionar dentro desse bolo, o bolo vai ao forno, o que é que ele vai? Ele vai derreter. E aí agora eu vou brincar com vocês. Aí quando você for comer o bolo, desenformar lá, você partir, vai ficar só os buraquinhos, as formigas vão todas embora e vai ficar só o formigueiro. Isso é brincadeira minha, tá? Não tem formiga aqui dentro não. É só uma analogia que eu estou fazendo. Então, qual é o granulado especial para se trabalhar dentro de uma massa de bolo ou coisas que vão ao forno, ou produtos que vão ao forno? Um cupcake, um bolo, vai ser sempre o crocante, porque ele vai resistir à temperatura do forneamento. Então o que acontece? Ele não vai derreter. Então agora vocês estão entendendo por que eu preciso saber o que é crocante e o que é macio e quais são as suas aplicações, entendeu? Ah, bispo, eu vou fazer um brigadeiro. Falar em brigadeiro, já já eu vou modelar um brigadeiro para vocês verem de uma forma prática e rápida. Eu saí me empolgando hoje e disse assim, não, já que eu vou falar de granulado, já que eu vou falar dessas coisas assim, eu vou fazer algumas dicas especiais. Vou fazer uma técnica aqui, já já vocês vão adorar quem modela brigadeiro. Então eu peguei aqui, ó, decorei, tenho aqui meus brigadeiros e fui buscar minhas formiguinhas que decoram aqui a minha cozinha. Essas formiguinhas eu comprei na Bolívia, vê que gracinhas são, numa feirinha típica lá da região. Aí o que acontece? Eu quero colocar no brigadeiro. E aí, qual o granulado que eu aplico? O crocante ou o macio? Isso vai ser muito a critério seu, porque o brigadeiro, depois de pronto, ó, mandaram um saluto aqui de Uruguai. Saluto, Uruguai. Então, o que acontece? Rageli, nome de internet, sempre coladinho, como é difícil para eu ler. Amei as formiguinhas, eu também adoro essas formiguinhas. Então vamos lá. Então o que acontece? Se você vai usar o granulado crocante ou macio, isso fica muito a teu critério. Como o brigadeiro é um produto que ele vai ficar na vitrine seca, ele vai ficar numa vitrine que não vai ter umidade, então não tem problema nenhum utilizar um ou outro. É diferente de um bolo formigueiro, por exemplo, assim, ó, vou virar aqui a câmera. Eu sabia que vocês iam adorar essas formiguinhas, eu também gosto dela. Vou baixar a câmera aqui um pouquinho, apesar da live não ser uma live prática, mas vai ficar fácil de a gente poder trazer algumas instruções. Então imagine comigo que eu tenho um bolo formigueiro, deixa eu ver se cabe aqui, cabe. Tem um bolo formigueiro, aí eu tenho uma ganache. Essa ganache, ela não pode estar aquecida. Vamos supor que a ganache esteja fria, tá certo? Peguei a ganache, vou utilizar uma ganache fria e de repente eu coloco em cima do meu bolo. Então eu estou só aplicando aqui uma ganache e de repente eu quero cobrir com granulado. E agora, bispo? Granulado macio ou granulado crocante? Em primeiro lugar, essa massa ela tem que estar fria. Esse é que é o interessante. Ou deixar ela esfriar depois de aplicado, tá certo? E agora eu vou aplicar o granulado. Como um ganache é um chocolate misturado com creme de leite contém água, contém líquido.
Se eu colocar o granulado crocante, o que vai acontecer? Essa água vai ser sugada pelo granulado, vai dissolver o meu açúcar e eu não vou ter a sensação final na hora que eu for morder essa torta. Então, o granulado que tem que ser aplicado aqui é o granulado macio, com a finalidade de permanecer a maciez que eu quero. Bispo, olha, eu a vida inteira eu apliquei o granulado crocante neste caso específico. Provavelmente você não percebeu que essa textura vai ser perdida. Ou então provavelmente você tem um produto que você aplica e vende muito rápido. Então o cliente talvez não tenha passado esse retorno para você. O ideal é que você compreenda os princípios. Quem vai primeiro, quem vai segundo, quem combina com o quê. Então, se o sorvete eu tenho que aplicar um granulado macio, porque é a base de gordura, se um bolo, que vai ser uma massa que vai fornear, eu tenho que colocar o granulado crocante, na superfície que tem uma ganache que vai pegar líquido, umidade, eu devo colocar um granulado à base de gordura, um granulado macio, porque eles vão ser misturas heterogêneas, eles não vão se misturar, ele não vai danificar o meu trabalho. Bom, vamos para uma outra técnica aqui, e eu queria só mostrar a vocês, porque eu me empolguei hoje, eu disse, não, já que a gente vai fazer sim, só para antes de ir para o brigadeiro, eu quero dizer, o granulado que eu apliquei dentro da massa é um granulado crocante. O granulado que eu apliquei sobre a ganache é um granulado macio, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos para uma técnica bem interessante que eu adoro fazer isso. Adoro ensinar as pessoas porque as pessoas se surpreendem com a facilidade da moldagem. Eu vou baixar a câmera um pouco. Vou te mostrar aqui mais ou menos o que é para fazer, ó. Aqui, ó, nessa posição acho que dá, aqui dá bem. Eu tenho aqui um granulado especial, que a gente vai falar dele já já, que é o vermicelli. E agora eu tenho um brigadeiro que está dentro de uma manga de confeitar com um bico perlê grosso, né? Já já eu tento descobrir o número dele aqui, porque eu sei que vocês vão pedir número. Mas é um granulado bem aberto, tá bom? Então agora eu vou fazer isso, ó. Vou pegar uma tesoura, tá bom? Uma tesoura. Vou mergulhar a ponta na água, certo? E agora eu vou fazer isso. Vê se dá pra vocês perceberem aí o grande lance do negócio. Ó, é exatamente isso aqui, ó. Vê, ó. Pressiono, chegou na seta, eu corto. Que maravilha! Uma técnica muito simples, mas que faz toda a diferença. Bispo, eu quero que essa boca desse bico de confeitar seja maior. É só procurar um bico maior. Agora, eu empano todo a massa de brigadeiro, tá certo? E depois que eu empano ela por completo, eu venho aqui, ó, e modelo. Não precisei usar gordura, não precisei usar água, nada. Minha mão fica ali limpa. E olha lá. E depois eu aplico novamente para dar o acabamento final no granulado, ó. Para dar um acabamento final naquele. Eu fiz 4. Só tem 3 forminhas. Por que eu fiz 4? Porque eu vou comer o outro. Então olha lá. Agora eu vou trazer para cá, tá certo? E só para mostrar a vocês. Vocês devem estar surpresos porque dia de hoje eu nunca faço nada, mas é um assunto que leva vamos dizer assim, uma curiosidade. Então agora, passei o granulado lá, ó. Já está todo pronto, eu venho só coloco na forminha, ó. Então imagina que velocidade de técnica rápida, e você nem sofreu com o granulado, nem com o brigadeiro, para modelar. É importante que esse brigadeiro ele esteja frio, e esteja bem consistente, para ser aplicado no princípio de um saco, vamos dizer assim, de confeitar. Então o que acontece? Vamos repetir aqui só para vocês entenderem. Um saco de confeitar, um bico perlê grosso, eu pressiono, ó, quando ele começar a sair, chegou na altura,
eu com a faca, com a tesoura, mergulho a ponta na água, tá? Só para suavizar e corto, tá bom? Não vou cortar aqui agora não, porque vai cair na mesa, mas eu vou lá e corto para que vocês possam entender que foi feito. Então, é uma técnica simples, fácil. Ó, alguém me perguntou aí, o saco tem que ser de qualidade, senão a porca... tem que ser um saco de boa qualidade para suportar a pressão desse trabalho. Bom, uma outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, eu tenho aqui um chocolate temperado, aqui ó, e o chocolate eu vou pegar um pincel, ó, e vou pincelar aqui, vamos baixar um pouquinho, vou pincelar um ovo de Páscoa, fazer uma leve faixa, aqui ó, só para ela me dar um efeito na metade deste ovo, ó. E agora, neste caso, quando ele cristalizar, não tem importância se eu vou usar o granulado macio ou se eu vou usar o granulado crocante. Por quê? Porque o chocolate vai estar numa temperatura suportável, ó. E eu grudei, vamos dizer assim, todo o acabamento ali, ó, para vocês verem. Então, ó, na mesma hora eu grudo o granulado que eu quero. Neste caso em especial, você tanto pode utilizar o granulado crocante, como você pode utilizar o granulado macio, porque o chocolate temperado, ele está em torno de 30 graus no máximo, vai suportar sem problema nenhum. Ou utilize uma cobertura fracionada que você queira. Só aqui nesses alguns minutinhos que nós fizemos, você observa que nós conseguimos mostrar a diferença de um granulado crocante para um granulado macio. Mostramos quais são as aplicações que ele tem, porque eles são crocantes e macios, então tem que ser direcionado para o caminho certo, certo? Isso é uma coisa assim excelente que você tem que raciocinar. E conseguimos mostrar o granulado dentro da massa, que é o crocante, o granulado na superfície do ganache, porque é úmido, tem que ser o macio, o granulado no brigadeiro, com as famosas formiguinhas, que eu sei que todo mundo vai adorar, entendeu? Já aplica. E mostrei a técnica de se trabalhar com um granulado, vamos dizer assim, modelando brigadeiro no saco de confeitar com maior velocidade. Vamos agora falar um pouquinho sobre vermicelli e granulê. Eu falava no início que o produto granulado, ele é um produto drageado, certo? Ele é um produto que ele tem uma camada bem fina de chocolate, onde ele é trabalhado. O granulado crocante é à base de açúcar, o granulado macio à base de gordura. E nós vamos ter os vermicelis, ó, que tem um acabamento excepcional, que tem um produto super fino. E nós vamos ter os granulê, ó, que já são parecidos mais com umas escamazinhas. Só quero explicar para vocês que os granulados e os granulê, os granulê e os vermicelli, já a massa principal dele é a base de chocolate. Então é um produto, vamos dizer assim, mais nobre, um produto com nível mais alto. Então ele se torna um produto, vamos dizer assim, mais sensível. Então imagine comigo que a cápsulazinha dele aqui dentro é um chocolate e depois ele teve um banho de chocolate para ser drageado, como eu te falei que tem um drageamento. Bom, tem um aqui o Dermi RH20. Boa noite, chefe. Hoje o nosso mercado existe vários granulados coloridos e não vem especificando nada, como sei que basta ser a base de açúcar ou de manteiga. Boa, sua pergunta é excelente. Você vai pegar um pouquinho assim, de uma forma discreta, na própria embalagem. As embalagens da Haribo que eu trabalho sempre ele vem escrito granulado crocante ou macio. Você só aperta aqui um pouquinho. Se você perceber
que ele está duro de machucar, ele é um crocante, porque é a base de açúcar. Não sei se você viu a explicação do início da minha live. Se você apertar e ver que ele é macio, então significa que ele é a base de gordura. Esse é o primeiro passo que você tem que levar em consideração, tá bom? Então, ressaltando aqui, muda o formato, muda a categoria, muda o desenho, mas muda a sensibilidade. Bispo, se esses são a base de chocolate puro e são banhados, eu posso utilizar como bolo formigueiro? Não, porque o bolo vai esquentar, a massa vai esquentar e obviamente que vai fazer o quê? Vai derreter. São granulados, são granulê ou vermicelli, especialmente para uso externo. Pode até ter um uso externo aonde? Dentro de uma massa de sorvete, dentro de preparações frias, porque não vai derreter e não vai dissolver aquele trabalho. Um outro detalhe que você deve levar em consideração é o quê? Os cuidados especiais com relação, vamos dizer assim, a transporte, porque você está se tratando de chocolate. Hoje eu estava conversando com um senhor, um cidadão pelo telefone, falando sobre chocolate. Olha, o Hudson acabou de entrar aí. Hudson, nossa live está fazendo o maior sucesso, campeão de audiência, o povo tudo vendo lá, viu, Hudson? Sua aula foi excelente e muito obrigado pela tua participação. E aí eu conversando no telefone hoje, a gente falando sobre a sensibilidade do que o chocolate é. E eu faço muito essa analogia. Se eu decido trabalhar com chocolate, você acha que eu vou colocar uma barra? Se eu decido trabalhar com gelo, eu vou colocar uma barra de gelo no ombro e vou sair ao gelo? Não. Eu tenho que me preservar para ter os cuidados especiais com o gelo. Se eu vou vender sorvete, eu vou ter que me adequar à realidade de sorvete. A mesma coisa vai acontecer com o granulado, a mesma coisa vai acontecer com o chocolate. Eu vou começar a me adaptar à realidade de trabalhar com essa matéria-prima, com esses ingredientes, porque se trata de um produto sensível. E eu até brinco nas minhas aulas, nas lives, que eu só sou bispo, não sou santo para fazer milagre, que o chocolate não vai derreter, que os granulados não vão derreter. Lógico que um granulado crocante não derrete com calor, mas o granulado macio pode ser que derreta. Principalmente se ele for a linha vermicelli e a linha granulê, porque a base dele principal é chocolate. Bom, hoje praticamente a gente conseguiu, vamos dizer assim, matar a charada aí dos granulados e do granulado macio. Antes de eu começar a abrir a câmera para conversar com vocês e tirar dúvida, eu gostaria de tentar tirar alguma dúvida aqui de vocês, ao vivo, que a gente possa bater um papo. Olha lá, a Medeiros, Sônia, botou obrigado pelas dicas, Alexandre. Muito obrigado, Sônia, você sempre nos prestigiando aqui, ó. Ainda vou fazer a sua aula. Deve ser Dila Porci Cunha. Ó, como é difícil de ler nome. Vocês vão ver a vida inteira reclamar dessa dificuldade de ler os nomes do Instagram, porque é tudo coladinho ali, fica super difícil de ler. Ó, excelente dicas, o Leandro respondeu aqui. Bom, antes de abrir, eu tô aqui aberto agora a perguntas, manda pergunta aí pra mim, pra gente começar a bater um papo e falar sobre ou granulado granulê, ou falar sobre chocolate, ao que vocês quiserem, tá bom? Olha, alguém respondeu aí, graças de Uruguai. Ó, Uruguai sempre aqui presente. Muito obrigado, Uruguai. Amo seus trabalhos, muito obrigado. Responderam aqui, ainda participei de uma aula. Olha lá, ainda participarei de uma aula. Deve ser, ela está dizendo que vai participar de uma aula minha. Muito obrigado, eu que agradeço. Bispo, parabéns pelas dicas. Dardier Fernandes mandou aqui para mim, tá bom? Bom, vamos lá para perguntas, para a gente começar. Fala um pouco de chocolate nobre. Bom, as pessoas sempre querem saber sobre chocolate nobre, e é muito engraçado, porque é uma palavra que está extremamente na moda, e as pessoas querem saber assim, se é chocolate nobre, se é chocolate à base de manteiga de cacau, se é chocolate que tempera, tudo isso está relacionado a um chocolate que necessita temperar. Tudo isso está relacionado a um chocolate
que precisa ser derretido e temperado. E aí alguns lugares vão falar nomenclaturas completamente diferentes. Bom, deixa eu ver se tem mais aqui. Uma dúvida: para derreter chocolate é obrigatório chegar aos 45? Cris, uma vez que você derrete um chocolate no torno de 33, 34 graus, ele já derreteu, você necessita chegar pelo menos aos 45. Por quê? Porque lá existem outros ingredientes que precisa ter um derretimento por completo para você ter toda a certeza que o derretimento foi perfeito, tá certo? Principalmente que você vai precisar realizar a temperagem de volta para fazer com que esse chocolate volte ao normal. Bispo, tem livros para indicar que fale sobre chocolate ganache? Tenho, viu? Eu não vou me lembrar agora o nome exato, mas se você me mandar uma pergunta lá no direct, aqui pelo Instagram, eu tento tirar uma fotografia de alguns livros que eu tenho um monte, e eu posso mandar para você, tá bom? Qual a melhor opção do granulê? Eu sou suspeito para falar porque eu trabalho lá na Hardy, e os granulê da Hardy são muito bons, da linha Melk, esses daqui, ó. Esses aqui são os vermicelis, são bem sensíveis, bem pequenininho, muito delicado. E aqui são os granulê também da linha Melk. O próprio nome já diz que tem a marca Hardy. Marca Melk. Alguém perguntou aí se preciso trabalhar com chocolate, preciso de ar-condicionado. A notícia ruim é que infelizmente você precisa, não tem como escapar, vamos dizer assim, do ar-condicionado. Posso trabalhar sem ar-condicionado? Pode, mas vai ser muito melhor você trabalhar com ar-condicionado, porque não vai sofrer. Posso misturar chocolate nobre com cobertura fracionada? Qual a proporção? Olha, eu fico rindo, sabe por quê? Porque quinta-feira que vem, agora, eu vou fazer uma live com a Olga para falar sobre Bloom. E esse é um dos assuntos. Depois, eu vou fazer uma live aqui exclusivamente só sobre chocolate e cobertura para a gente focar nesse assunto. Mas a resposta já é não. Por quê? Porque provoca as manchas, tá bom? Bispo, fala um pouco da cristalização do chocolate. Leandro, eu vou poder falar isso também. Eu vou fazer o seguinte. O povo hoje mandou pergunta à vontade. Tá subindo tudo muito rápido. Eu tenho dúvida em relação ao chocolate quando fica esbranquiçado. Aqueceu ou estou na área de trabalho? Nossa. Ana Paula, obrigado. Obrigado, Ana Paula. Eu vou fazer assim. Eu vou abrir aqui agora. Quem quiser bater um papo comigo, a gente vai ser bem dinâmico e bem rápido, porque o máximo de pessoa que puder participar vai ser muito bem-vindo. E aí você diz seu nome, diz de onde você está falando, qual é a sua pergunta, a gente bate o papo, encerra, vai dar oportunidade para outro poder conversar comigo. Então, quem quiser agora fazer uma pergunta ao vivo, é só dizer assim: Bispo, me chama, eu quero, que aí eu já começo a fazer a pergunta para você. Eu aceito você aqui, tá bom? Elisa, com a resposta de Bispo, é muito tempo que queria saber. Cris botou, realizada com a sua resposta, Bispo. Há muito tempo queria saber. Obrigado, Cris. Primeira vez vendo live. Muito bom. Obrigado por você estar aqui pela primeira vez. Bom, quem tiver aí solicitando a pergunta e quiser bater um papo comigo ao vivo agora, eu tô aqui pra gente começar a conversar. Tem aqui, Boteco do Pizzaiolo, sou de Caetés 1. Caetés 1 é daqui da minha cidade, de Abreu Lima, bem pertinho. Um abraço aí pra vocês, tá bom? Bom, quem quiser, eu tô aqui à disposição. Pela primeira vez aqui, já amei as dicas. Parabéns, Líria 30. Muito obrigado, Líria. Se você quiser mandar alguma pergunta, e hoje eu acho que o povo tá muito tímido pra gente conversar. Mestre do chocolate e espelho para muitos. Muito obrigado, Maicon Mota. Obrigado, Bispo, Natal, Rio Grande do Norte.
Sou de Bom Jesus da Lapa, da Bahia. Sou de Salvador, tô amando a live. Bom, eu sei que vocês estão gostando, vocês estão mandando pergunta à vontade, mas vamos participar aqui junto comigo? Me chama aqui para a gente conversar ao vivo, porque a sua pergunta e o seu bate-papo pode ajudar a esclarecer muita gente. Por que meu chocolate fica cheio de buraquinhos no meio? Porque acontece batimentos excessivos na hora de trabalhar. Você fica assim, ó, batendo exageradamente, achando que vai esfriar. E ao contrário, você está provocando microbolhas. Isso é o primeiro fator. Fiz meus nibs, não consegui a textura do snap. Fiz no banho-maria. Bom, se você está falando que fez teus nibs, eu precisava de mais detalhe aí do que é que você está me falando para eu poder te ajudar, tá bom? Pode me chamar. Opa, apareceu uma aqui. Dona Nana Biscoitos. Deixa eu ver se Dona Nana... deixa eu ver, Dona Nana... Tô te chamando agora, Dona Nana. Aqui, ó. Dona Nana Biscoitos. Dona Nana, fica aí ao vivo. Já te chamei e tô esperando só a internet conectar você. Oi, Olá, chefe. tudo bom? Como é seu nome e de onde você é? Meu nome é Adriana. Eu falo aqui da cidade de Bauru, do interior de São Paulo. Paulo, já estive aí uma vez, já. Tudo bom? Tudo bem, chefe? Obrigada aí pela live e pelos aprendizados. Tá bom, eu que agradeço. Qual que é a sua pergunta? Bom, chefe, se o senhor já veio aqui, sabe que aqui é bem quente, né? Sim. É um tempo bem seco e é super difícil de trabalhar com chocolate nobre aqui. Já tentei várias temperagens e é uma coisa que eu quero muito. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o que o senhor acha do Micril, Peraí, e aquela manteiga de cacau que realmente serve? você, você vai repetir novamente, porque na hora que você iniciou sua pergunta, a internet cortou. Fala de novo. Tá. Eu quero saber do senhor o que o senhor acha do Micril para temperar o chocolate. Bom, eu tô rindo por um motivo, sabe qual é? E eu vou esclarecer aqui para o público. Eu sou da Harvard. Hoje eu não estou aqui como Harvard, estou como bispo. E essa é uma das perguntas que mais acontece nos meus cursos, que mais acontece nas minhas lives, que mais acontece todos os lugares. E todo mundo sabe que Micril é da barrica de burro. Bom, esse é o meu papel, é explicar para você. Eu vou te dizer minha opinião, que eu já expliquei isso em vários lugares. Primeiro, eu vou te dizer com clareza. Micril funciona? Funciona. É bom? É bom. Ele traz benefício para o chocolate todos, os melhores possível. Por quê? Porque é uma manteiga de cacau que vai ajudar a você realizar o processo de temperagem. Tá certo? Isso é fato. Então, eu derreti o chocolate, esfriei a uma X temperatura, adicionei 1% lá e temperei o chocolate. Vai trazer mais fluidez, vai trazer mais crocância, vai trazer mais contração, traz tudo de bom, porque eu estou adicionando manteiga de cacau ali dentro. A única coisa que eu não concordo, isso é uma opinião minha pessoal, é quando eu escuto alguém dizer para mim que é um pozinho mágico que não precisa temperar. E isso não é verdade. A partir do momento que você aqueceu, esfriou e adicionou 1% ali, você está temperando. Então, isso é uma temperagem. Então, vamos entender. Certo. Existem três tipos de temperagem, certo? Muito comum no mercado. A temperagem de Uhum. tablagem na mesa, a temperagem de banho-maria frio, e existe a temperagem de indução, que é colocar uma parte de chocolate picado lá dentro. A temperagem pelo processo da manteiga de cacau, como você está falando, nada mais é do que um processo de indução, com uma diferença. Ela está induzindo com uma manteiga especial que tem a característica principal, que é o beta que eu estou procurando ali no meu processo. Entendeu? Então,
Quando as pessoas falam para mim que é um pozinho mágico, eu falo, tá bom, se é mágico, por que você não coloca aqui quando derrete os 45%? Porque vai gastar, Verdade. porque vai gastar muito, entendeu? Porque não Entendi. vai ser só 1%. A partir do momento que você aqueceu, vai ser assim, ó. Ele está com 6 cristais, ele aqueceu, foi para os 45, 50 e esfriou lá em cima. Se você adicionar aqui nessa fase, não vai ser 1%. Então, você está esfriando para ajudar a você gastar pouco. Então, funciona, funciona. Você tem que dominar o assunto. Porém, é um processo de temperagem e não é um pozinho mágico, ok? Agora, eu Ok. vou reforçar mais ainda a pergunta. E se eu comprar uma manteiga de cacau comum e ralar ela, faz o mesmo efeito? Não. Por quê? Porque ele ali tem uma manteiga de cacau que está separada o beta, que é o que ele precisa para fazer o processo. Talvez você consiga ralar uma manteiga separada, mas você não vai gastar só 1%, você vai gastar muito mais. Entendeu? E aí você vai ficar sem entender por que, que o produto específico só gastou 1% e uma manteiga comum não vai gastar. Porque a indústria separou o cristal que ela está precisando para fazer o processo, tá certo? Tá certo, chefe. E você acha que o ar-condicionado portátil serve para quem não tem? Perfeitamente. A única coisa que você vai fazer no ar-condicionado portátil. Imagine comigo que eu estou aqui numa área da minha cozinha que tem aproximadamente uns 3 metros por uns 6 Uhum. de profundidade. Aí eu, de repente, coloquei o meu ar-condicionado aqui dentro. Eu tenho que ter toda a Tá, certeza que a tubulação quente está indo para fora. Porque se ela ficar entendi. jogando ar frio para dentro do espaço e minha tubulação que está saindo o ar quente estiver no mesmo ambiente, vai ser uma disputa de calor entre frio e quente, e o quente sempre vai ganhar para o frio, sempre. Entendeu? Então você tem que ter toda a Entendi. certeza absoluta que o sistema que tem no ar-condicionado portátil, ele está jogando ar lá fora do seu espaço. E por incrível que pareça, desculpa, eu esqueci seu nome. Adriana, chefe. E por incrível que pareça, Adriana, vai ajudar demais o ar-condicionado portátil, porque você gira para onde você quer. Então, você vai poder trazer ele. Eu acho que a internet dela deve. Sua internet parou um pouquinho. Não, voltei, chefe. Você me escutou até onde? Vai ajudar muito o ar-condicionado portátil, aí fechou, aí caiu. Aí, o ar-condicionado portátil vai te ajudar muito a você direcionar naquela região onde você quer que esfrie com maior velocidade. Então, é bem-vindo. Entendi. Só tem que ter essa atenção Tá, especial, que a saída do ar quente tem que estar para fora do teu espaço. Tá bom? tá ótimo. Obrigada, chefe. Forte abraço, obrigado. Manda um abraço pro povo aí. Sempre que você puder, acesse as nossas lives. Eu vou deixar salva para o pessoal ver. E no final, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Assista aí até o fim, tá bom? Pode deixar. Obrigada mesmo, gratidão. Forte abraço. Bom, vamos para o próximo Outro. agora. Olha aí, ó, tá vendo? Fez uma pergunta deliciosa e ficou muito bom de responder. Ó, redu, redutra, redutra bolos. Reduta bolos. Bispo, muito obrigado. Estou amando a live. Eu que agradeço. Posso usar óleo essencial no chocolate pré-cristalizado? Pode. O que você deve fazer, Carla? Você deve derreter o chocolate, aplicar o óleo essencial, com certeza que é um óleo específico para chocolate, para não empastar, e você realizar a temperagem e fazer todo o seu trabalho. Ceará, boa noite, Ceará. Ceará, teu nome é muito difícil de falar, Ceará. Então vai ter sempre escutando eu falar Ceará. Dona Dona Nana Biscoito botou chefe, obrigado, eu que agradeço. Bom, vamos lá, gente, que a gente já falou sobre granulado, já falou sobre granulado macio, granulado crocante, já mostrei a técnica aplicada no bolo formigueiro, aplicada no brigadeiro, já mostrei a técnica
para que vocês pudessem ver como se utiliza a técnica do brigadeiro. E agora eu estou aqui aberto a quem quiser entrar aí, bater um papo comigo. Olha aí, a Dayana. Essa Dayana é craque, sempre está aqui, quer participar. Então, se ela chamou, vamos atender. Dayana, estou te chamando novamente, Dayana. O povo pede toca, não pede rápido. Dayana está ali firme perguntando. Vamos responder a Dayana, né, Dayana? Dayana, eu acho que essa é a sua terceira participação nas minhas lives. Dayana, você me escuta? Oi, Dayana, tudo bem? Tudo bom, chefe? O pessoal marca bobeira, não faz pergunta, você aproveita, Dayana. Manda ver. Opa! Ô, chefe, em relação à produção da Páscoa, os ovos que eu vou fazer de colher, alguns modelos eu quero colocar brigadeiros enroladinhos em cima para decorar e tal. Mas eu queria dar uma adiantada nesse processo. Eu gostaria de saber se eu poderia congelar esses brigadeiros já boleados e já passados no granulé, que é o que eu vou usar, que é o granulado à base de chocolate. Queria saber se eu poderia congelar eles prontos. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, Dayana, é o seguinte. Você tem que analisar se existe alguma outra coisa que você pode adiantar no teu processo de produção sem ser congelar um brigadeiro. Por quê? Quando você congela um brigadeiro, ao descongelar, você vai estar descaracterizando um pouco a tua receita. Eu vou te dizer 3 ingredientes, aliás, 4 ingredientes que toda vez que você congela, por mais que você descongele da forma correta, ele não volta às suas características originais. Quem são? Óleo, amido, açúcar e gelatina. Esses 3 ingredientes, quanto mais você puder evitar o congelamento, melhor é. E aí, o que é que tem dentro de um leite condensado? Açúcar. Entendeu? Então, você vai congelar uma massa desnecessária. Ah, bispo, eu posso adiantar o que então? Eu vou adiantar lacinho, eu vou adiantar embalagem, eu vou adiantar casca de ovo, eu vou adiantar outras coisas. Quando estiver mais próximo da Páscoa, das entregas, você modela os brigadeiros, passa num granulê, ou no vermicelli, como você quiser, coloca eles dentro de uma espécie tipo Tupperware, passa um plástico filme nele e leva à geladeira. Aí o que acontece? Quando chegar o dia da entrega, você tira essa Tupperware com 1 hora de antecedência, 2 horas antes, coloca no seu ambiente de trabalho e não abre, para não gerar condensação de umidade dentro dele. Tira da geladeira só para ele voltar, vamos dizer assim, meio que ao normal na temperatura ambiente do seu trabalho. E depois você vai pegar os granulados. Mas procura fazer essa produção só muito mais próximo do dia que você vai usar esses brigadeiros, para adiantar a tua vida. Com refrigeração, não precisa levar ao congelamento. Então, às vezes eu escuto alguém dizer, congela, descongela, mas talvez essa pessoa não tenha um conhecimento profundo dos ingredientes que não se deve congelar. Congelar eu congelo. O problema é que eu não consigo descongelar com as mesmas características originais. Eu altero as suas características. Então, são os 4 ingredientes que eu falei. Amido, açúcar, óleo e gelatina. E dentro do leite condensado, o que mais tem é açúcar. Entendi. Tá bom? Então tá certo, chefe. Muito obrigada por mais uma vez esclarecer as dúvidas, viu? Eu não sei se minha resposta deixou você triste, mas seu aspecto foi muito triste quando eu disse que... É que assim, a gente está pensando em adiantar a maior parte do processo que a gente conseguir, né? Então, os caminhos... Adiantar outras coisas e, no máximo,
levar isso para a geladeira, mas não congela para não perder o frescor e a qualidade do teu brigadeiro, tá certo? Não, tá ótimo, chefe, tá ótimo. Já me ajudou já. Viu? Obrigado pela tua participação. E Eu que agradeço. sempre que ninguém fizer pergunta, manda ver e pega o espaço aí. Pode deixar que eu tô aqui toda terça-feira. Tchau, tchau, chefe. Muito obrigada. Nada. Olha aí, ó. Inteligente, tá aqui atento e tá toda terça-feira pegando uma consultoria aí, ó, de graça. Parabéns, tem que ser assim mesmo. Vamos lá, deixa eu ver. Eu quero participar. Tudo posso no doce. Vamos pegar ele aqui, ó. Tudo posso doces. Deixa eu ver se tudo posso doces. Aproveita esse momento e bate um papo comigo aqui para a gente conversar. Vamos lá? Deixa eu ver se tudo posso. Olá. Boa noite. Agora ficou sem som. Não, eu estou te escutando bem. Não, eu não estava ouvindo. Ah, tá bom. Melhorou. Vamos lá, como é seu nome e de onde você fala? Albedi, de Contagem, Minas Gerais. Eita, povo bom demais, mineirinho, sou. Tudo bom? Eu sou baiana, né? Mas moro aqui. Então, o baiano é quem estreia, né? Não, mas eu só nasci lá. Mas já virou uma mineira. É. Aqui, eu queria saber quando faz a têmpera e aí a gente está trabalhando com ela. Quando que ele perde a têmpera? Com quantos graus que vai perder a têmpera? 25, 25, 26? Até quanto que eu posso trabalhar com ele sem perder a têmpera? Tu repete teu nome para mim, por favor? Albedi. Eu vou anotar aqui o nome das pessoas, senão eu fico toda hora tendo que perguntar para não esquecer. Albedi. Betinho. Betinho, é o seguinte. Essa é uma pergunta muito frequente e eu estou vendo que eu vou ter que começar a fazer live exclusivamente sobre temperagem, porque é uma dúvida muito constante. Vamos entender o princípio. O processo de temperagem funciona da seguinte forma. Os cristais estão sólidos, né? Saiu do chocolate todo sólido da fábrica. Eu aqueci, ele derreteu, ele abriu. Eu esfriei para organizar os 4 cristais e eu subi para organizar o quinto. Uma vez que eu subi e está o quinto organizado, ele está pronto para uso. Então vamos imaginar que você esteja falando de um chocolate meio amargo. Tá? Eu posso fazer, daqui a pouco, falar do ao leite, do meio amargo, do branco. Vamos para o meio amargo. Meio amargo, eu estou lá com 30 graus, está pronto para uso. Então, eu aqueci aos 45, 50, eu esfriei para 29 e subi para 30. Certo? Esse é o ideal. Se eu quero fazer um estado de excelência, eu quero garantir essa temperagem, ter mais controle, em vez de eu descer só para 29, eu desço um pouquinho mais para 27, 26, para quanto mais eu descer na hora da subida é mais fácil eu não perder a temperagem. A sua pergunta é, qual é a hora que eu perco a temperagem? A temperagem se perde se ele subir para 30 e você de repente foi para 31. Isso eu perdi. Se de repente ele subiu para 31 e ninguém viu, e você fez de conta que também não viu, mais tarde você vai ver o que ele viu. O chocolate vai te mostrar que a temperagem foi perdida. Esse é o principal. Mas eu entendi que a sua pergunta é quando baixa. Isso. Quando ela está baixando, ela não perde a temperagem, ela perde a fluidez. Mas temperagem ela não perde, ela ao contrário. Ela está aqui com 5 cristais organizados, ela vai baixando, vai se contraindo, vai virando de encontro, que é o que ele quer que endureça. Aí existem 2 maneiras de você resolver isso. Como a live hoje não era de temperagem, eu estou aqui todo preparado para granulado, mas não tem problema. Aí eu não estou com equipamento de temperagem aqui para esclarecer, mas vamos lá. Eu tenho
Tá baixando a temperatura. Aí eu pego esse bowl, ou essa vasilha, confiro a temperatura com o termômetro para ver em que temperatura ela está. Vamos imaginar que ela esteja em 26. O ideal seria 30. Eu vou levar ao micro-ondas, 2 segundos, apliquei, homogeneizei, confiro a temperatura para ver quanto subiu. Tá certo? E quando levar no micro-ondas, lembre de colocar a potência média. Porque 1 segundo na potência média dá um efeito. 1 segundo na potência máxima dá 10 vezes o efeito. Então, eu posso perder passando dos 30, entendeu? A temperagem. Então, o que é que você perdeu quando ele esfria? Perdeu a fluidez. Uma outra maneira é você pegar um recipiente, colocar água, colocar a temperatura lá em torno de 28, 29 graus e deixar essa segunda vasilha repousando em cima para que ela todo o tempo o produto esteja aquecido. O bom mesmo, o ideal, é que você, quando for realizar uma produção, você trabalhe com uma quantidade de chocolate maior. Vamos imaginar que você vai precisar derreter hoje 10 quilos de chocolate e temperar 10 para fazer uma produção de 10 quilos. Tenta derreter pelo menos 5, se o teu recipiente cabe 5. Tempera os 5 e usa os 5 de uma vez. Se o recipiente cabe os 10, derrete os 10, tempera os 10 e usa os 10 de uma vez. Por quê? Porque o volume de chocolate vai ajudar a ele permanecer sempre com a fluidez. Ah, ótimo. Em vez de você derreter 1 quilo, usar, derreter mais 1 quilo, temperar, usar, derreter mais 1 quilo, temperar e usar. É o contrário. As pessoas têm medo, achando que derreter muito vai dar trabalho. Quando você derrete uma quantidade maior, você vai segurar a temperatura mais uniforme por igual. Entendeu? Entendi, E quando ótimo. você perceber que a viscosidade dele já está, a temperatura está baixando, a viscosidade está aumentando, pega esse bol, leva para o banho-maria 1 minutinho, homogeneiza, confere para ter toda a certeza. Não espera ele chegar a 30, não. Deixa ele 28, 29, porque você conferiu uma temperatura, mas ele vai ter uma margem de segurança de 1 a 2 graus ainda continuando subindo. Entendi. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Espero que tenha ajudado você. Se você tiver mais dúvida, acessa meu canal no YouTube. Eu sempre estou soltando vídeo lá, derretendo, temperando. E eu estou vendo que em breve eu vou ter que fazer uma live aqui só sobre derretimento e só sobre temperagem, porque é a grande dúvida de todo mundo. Tá ótimo. Eu estou seguindo as suas lives. Muito obrigada. Forte abraço, viu? Fique com Deus. Obrigado. Com Deus. Tchau. Tchau. Olha aí, ó. Que outra delícia de pergunta. Olá, meu amigo. Sobre esta sugestão de Tupperware na impossibilidade de espaço na geladeira, é possível utilizar aquelas pequenas simuladas de gelo? Bom, você pode utilizar vasilhas pequenininhas, coisa que você cubra. A ideia é que você cubra, necessariamente não precisa ser uma Tupperware. Por exemplo, pode ser essas caixas de papelão forrada com papel manteiga, passado um plástico filme. A ideia é que aquele brigadeiro permaneça na geladeira só para conservar, de acordo com a pergunta que a colega fez anteriormente para acelerar a produção dela, tá bom? Alguém perguntou aqui, o que é óleo essencial? Óleo essencial é um óleo especial utilizado no mundo culinário que vai trazer um aroma bem acentuado, bem forte. Então, a pessoa me perguntou antes se podia misturar óleo essencial. Pode, em gotinhas muito pequenas, e você vai fazendo teste para ir adquirindo essa habilidade. Alguém perguntou aqui, deixa a live salva. Vou deixar, tá bom? Vou estar aqui agora à disposição, quem é que quer participar mais aqui, ó. Fala um pouco do armazenamento das cascas de ovos. Bom, as cascas de ovos, ela também vai seguir o mesmo princípio da dica que eu dei anteriormente sobre o brigadeiro.
O brigadeiro é mais sensível ainda, por quê? Porque o brigadeiro ele é uma massa, uma receita. As cascas de ovos já são mais fáceis de conservar. Se você tem um espaço com ar-condicionado, esse ar-condicionado ele não precisa ficar ligado 24 horas. Ele vai ficar o dia de trabalho, expediente normal. Mesmo que você já desmoldou da forma e que você esteja trabalhando num ambiente com ar, uma vez que ele sofreu aquele período de retirada da forma, já está no ambiente, já se climatizou com a estrutura do ambiente, você tem que fazer o quê? Colocar em caixas protegendo de poeira, de inseto, haver uma proteção. Então, nas caixas já é o suficiente, forrada com papel manteiga. Luísa Pinheiro. Ei, Luísa, saudade de tu, Luísa. Beijo pra tu, hein? Luísa é uma fanzoca que sempre me acompanha nas feiras. E o tempo passou, passou. Um dia a gente foi fazer um trabalho junto. E sabe o que foi que Luísa fez comigo? Simplesmente o segundo livro da Ana Maria Braga foi minha assistente. A Ana Maria Braga me convidou, através da Miriam, para fazer um livro de receita. E a minha ajudante, uma delas, foi a Luísa. Beijo para tu, Luísa. Bispo, se fizer um bombom recheado com ganache, qual é a durabilidade segura? Ei, Luísa, tu também mandou uma pergunta difícil dessa, né? Vou te responder, Luísa. Eu vou ter que fazer teste, eu vou ter que fazer uma pergunta a você, qual é o teu conhecimento sobre contaminação dos alimentos, contaminação cruzada. Existem muitas perguntas que eu teria que mandar de volta para a gente fazer essa análise junto. Qual é o percentual de quantidade de líquido que tem dentro dessa tua receita? Não existe uma resposta assim, pá, precisa para te responder, tá bom? Temos que, vamos falar um linguajar bem nordestino, debulhar mais, ter mais detalhe para a gente chegar nisso aí, tá bom? Muito obrigado, Bispo, você é show. Tica Ramalho. Dutra, Dutra Fábio. Fábio, meu amigo, faz tempo que eu não lhe vejo, viu, Fábio? Sempre lhe acompanho através das suas redes sociais. Até vi que você ficou um tempo afastado das redes, porque eu acho que bloquearam e depois voltou ao normal. Fábio está em Madrid. Grande abraço para você, tá bom? Forte abraço mesmo. Deixa eu ver quem mais. Vamos lá, Leandro. Leandro de Cusco, deve ser aqui do Peru. Luísa mandou uns coraçãozinhos. Alguém falou aqui verdade, mas eu não sei referindo-se a quê. Bom, eu estou aqui. Muito obrigado. Muita saudade também, Luísa respondeu. Você é a minha referência em chocolate, Neide Pinheiro. Naara Barros, de Fortaleza. Um beijo para tu, Naara. Você ainda se lembra de mim? Lógico, Naara. Como é que eu vou esquecer de você? Tá bom? Forte abraço para tu, Naara. Manda um alô para Fortaleza. Adriano disse aqui, Adriana Amorim. Abraço para Fortaleza, uma terra que me abraçou assim, um carinho. Todas as vezes que eu fui para o Ceará, e não foi pouca, foi muita. Passei 4 anos e meio dando aula no Ceará, na loja chamada 1010, e o Ceará sempre me abraçou ali de uma forma muito carinhosa. Saudade do meu mestre, Cláudia passou. Vale a pena, resposta, meu amigo. Nossa, agora começou a crescer muito rápido. Teste de temperagem, não entendi a sua pergunta, Carla. Deixa eu ver se eu consigo aqui responder o Magalhães. Vale a pena, resposta do meu amigo. Se Deus quiser, na próxima convenção da Harvard, podemos nos encontrar naquele bate-papo. Grande abraço. Quem é você que eu não estou conseguindo identificar? É MS Magalhães. Bom, gente, eu já estou aqui. A gente já está quase perto de terminar a live. E conheço das Haradete. Alguém respondeu aqui, ó. Sou eternamente grata a você. Muito obrigado, Mariana. Você que teve a sua competência. Você precisa vir a Sergipe. Estou com saudade de Sergipe. Faz tempo que eu não vou. Bispo, é correto fazer ganache com fracionado para recheio, porque vejo algumas receitas. Bom, Damasceno, chefe Damasceno,
Você pode fazer, não tem problema nenhum. A única coisa que você vai ter que ser claro é fazer as proporções ideais, né? Porque quando eu faço uma ganache com fracionado, eu preciso adicionar um pouquinho mais de creme de leite para ela chegar na textura que eu preciso e deixar muito claro para o seu cliente que você usa fracionado sem problema nenhum, tá bom? Douglas botou aqui, forte abraço, bispo. Muito obrigado, Douglas. Eu não estou conseguindo ver que a foto é muito pequenininha, se é o Douglas de Mato Grosso. Mas, de qualquer forma, Douglas, muito obrigado, tá bom? Leandro, mi maestro de chocolate em Flexima, Peru. Saluto, maestro. Bom, Leandro, eu me lembro de você. Você fez treinamento comigo na Flexima, lá em Peru, e eu fui lá para o Peru exatamente para dar treinamento a você. Depois manda notícia como você vai. Carla está aqui. Para conferir se a pré-cristalização foi feita de forma correta, há um teste de temperagem? Sim, Carla. Primeiro, você vai utilizar o termômetro, tá? Não estou com o termômetro de vara aqui, mas você vai utilizar o termômetro laser ou de vara, só que se for utilizar o laser, sempre homogeneizando e apertando 2, 3 vezes para conferir. Essa é a melhor forma que você tem de fazer isso. Uma outra coisa, você pode mergulhar uma colher, assim, uma pontinha, no chocolate, levar à geladeira, um poucos minutinhos, voltar e tocar nele e ver se ele está durinho para ter toda certeza. O chocolate seria, não, o termômetro seria o ideal, tá bom? Adorei a oportunidade de assistir sua live, pois estou de folga. Muito bom. Isso é o Douglas do Recife, rapaz. Aqui tá tão pequenininho o Douglas que eu não estou conseguindo te ver. Douglas faz um trabalho muito legal aqui em Pernambuco, Recife. Grande abraço, Douglas, para você. É que eu sou péssimo de nome das redes sociais, tudo coladinho. Vocês vão cansar de ver eu falar isso sobre os nomes, tá bom? Obrigado, chefe, por tantas informações. Carla disse obrigado. Beijo de Recife. Boa noite, chefe. Como sei que o brigadeiro não cristaliza? Sou sua fã, sou de Santo São Paulo. Olha, o nome dela, Cíntia. Cíntia, primeira coisa que você tem que raciocinar é o seguinte. O brigadeiro é feito à base de leite condensado. Leite condensado leva açúcar. Quanto mais você mexe circulando, mais aumenta a possibilidade de haver a cristalização desse açúcar. Raciocine junto comigo. Como é que se faz algodão doce? Algodão doce é uma porção de açúcar dentro de uma superfície aquecida em alta velocidade. Aquele fio do açúcar vai dissolver por causa do calor e ele vai dar velocidade formando o fio. Se você parar para prestar atenção, o mesmo princípio vai acontecer com o brigadeiro na hora que eu estou fazendo um calor excessivo e eu estou girando. Então, procura mexer em posições aleatoriamente para não formar esse atrito na panela, não açucarar, entendeu? E no finalzinho lá da tua preparação, se você puder colocar numa lata de leite condensado, no final dessa receita, você colocar uma colher de sopa de creme de leite, o creme de leite vai fazer, entre aspas, impedir que esse brigadeiro açucare com facilidade. Passa uma manteiguinha na superfície do prato, derrama o brigadeiro e não raspa a panela. O que derramou, derramou, ele já tem que estar solto. Passa pincela um pouquinho de manteiga em cima e coloca o plástico filme em contato. Todos esses truquezinhos vão ajudar a evitar açucarar o teu brigadeiro, tá bom? Sei que tua pergunta foi curta, mas a resposta foi longa. Bom, minha amiga Mina, de Belo Horizonte. Mina, um abraço para tu, Mina. Tu faz toda a diferença no teu trabalho. Hoje eu vi umas divulgações dos trabalhos lá na Nova Safra e eu sei que tem teu dedo lá, tu é fera, tá bom? Beijo para tu. Vamos lá. Dalva perguntou aqui. Boa noite. Fala, por favor, sobre temperatura e por indução, porção, quantos graus e se independente do tipo de chocolate. Obrigado. A pergunta dela foi bem sucinta. Vamos lá. Com relação à indução,
A proporção é muito difícil de te falar, porque eu vou te dizer o que acontece. Existe no mercado um processo de indução. Alguém diz que vai derreter 2 partes do chocolate e coloca a outra parte para haver a temperagem. Já que você está falando de indução, você provavelmente sabe o que eu estou falando. Existem pessoas que dizem que derrete uma parte e coloca 2 para esfriar. Existem pessoas que dizem que derrete 2 partes e coloca meia para esfriar. E eu digo que nenhuma serve. Por quê? Porque eu não sei onde você está derretendo, eu não sei onde você está trabalhando, eu não sei a temperatura que esse chocolate se encontra. O mais importante é que você derreta a X quantidade de chocolate que você tenha, e a parte de indução vai sendo colocada pouco a pouco e você homogeneizando até chegar na temperatura que você precisa. Então esqueça essas formas pequenas que diz que é tanto por tanto. Isso não existe. Se eu estiver fazendo um trabalho lá em Porto Alegre, num dia de muito frio, com 5 graus, 8 graus, eu vou derreter uma barra, 1 quilo, e talvez coloque só 100 gramas e já tempere. Se eu estiver em Manaus, e eu derreto 1 quilo de chocolate, talvez eu coloque até meio quilo, quase 1 quilo, para primeiro esfriar 1 quilo primeiro que derreteu. Então, não existe uma relação de proporção, tá certo? Você vai adicionando aos poucos para poder temperar o chocolate que você quer. Bom, ninguém mais quis participar, ninguém mais quis fazer pergunta ao vivo, conversar comigo, só está mandando informações e... Como sempre, arrasando nas lives, Regina, a Cíntia agradeceu, obrigado, a Miriam mandou um chocolatezinho lá, a Vera mandou saudades, mandou aqui a panificadora Trigão, mandou boa noite, Manaus, olha aí, Manaus, acabei de falar de Manaus. Bom, vamos ver se aparece mais uma pergunta ao vivo. A Dalva botou aí, muito obrigado. Vamos ver se aparece mais uma pergunta ao vivo, porque a gente já tem 1h e 13 minutos de live para a gente poder encerrar. E só recapitulando, espero que vocês tenham gostado da live. Hoje, ao final dessa live, eu vou soltar nas minhas redes sociais, vai lá no meu Instagram ou no meu Facebook, eu vou soltar a receita deste bolo formigueiro para vocês, já está toda digitada, já foi feita a fotografia, então está perfeitinha lá, vai ser de grande utilidade para vocês, tá bom? Em carinho e respeito a vocês que estão aqui nos assistindo, a receita vai estar lá para vocês, tá bom? A Carla botou aqui, como deixar o chocolate crocante, melhor ponto. Bom, Carla, eu acho que você está se referindo ao famoso, ao produto que tenha, vamos dizer assim, aquela contração de quebrar. É isso aqui, ó. Aqui tem essa dureza aqui, ó. Existem vários fatores, tá? Para que a gente consiga deixar esse snap, essa dureza, essa crocância. Primeiro, um excelente derretimento e, consequentemente, uma excelente temperagem. Depois que tempera, eu tenho 3 características que eu vou adquirir nesse chocolate temperado. Contração, para soltar na forma. Dureza, para permanecer intacto no formato que eu quero. E o brilho, que é o que me encanta o cliente. Isso foi conseguido porque eu realizei um excelente derretimento e eu realizei uma excelente temperagem. Esse é o primeiro passo. E depois, a conservação, o ambiente, a embalagem, tudo é um conjunto da obra para se conseguir deixar esse chocolate, vamos dizer assim, com esse snap adequado. Se você realizar uma temperagem, vamos relatar um problema que acontece no Brasil. Se você aquecer o chocolate, esfriar e usar, como muitas pessoas ensinam, sem saber, você só organizou 4 cristais. Automaticamente o quinto não se organiza e automaticamente o sexto não vai se aproximar nunca. Então você tem um chocolate frágil. Você não vai ter um snap que provavelmente você está aí em busca, tá certo? Bom, a Daniele Santos, eu estou aqui. Só gratidão por compartilhar seus conhecimentos com muita técnica e humildade. Muito obrigado, Daniela. Esse é o meu papel aqui, eu faço isso com muito prazer.
e adoro o que estou fazendo, tá bom? Como deixar o chocolate crocante? Eu já respondi a Carla. Medeiros botou, gratidão por suas dicas e humildade, obrigado. JM, não sei o que, Coelho, colocou aqui, ó, show, chefe bispo. Panificação, Colombo, Paraná. Ah, do Paraná, que legal. Chefe top, já tive a honra de participar de um curso seu em Brasília. Ai, que beleza. Joana Dark. Tá bom, Joana Dark? Um prazer poder falar com você aqui de volta. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver se aparece mais uma pessoa para a gente conversar, para a gente encerrar a live. Fala um pouco sobre chocolate fracionado, para quebrar um pouco o tabu. Que não chocolate. Não, eu já expliquei isso. Se você não decide trabalhar com chocolate puro, você pode trabalhar com cobertura com facilidade, sem problema nenhum. A cobertura top, por exemplo, ela chega muito próximo ali ao chocolate de sabor e de derretimento na boca. Como o chocolate, ele começa a derreter a partir dos 30 graus e a tua boca tem em torno de 35, ao colocar um pedaço de chocolate de boa qualidade na boca, ele vai dissolver. Mais uma vez, o importante é você escolher qual a categoria de chocolate que você quer, se é um chocolate de origem, se é um chocolate nacional, se é uma cobertura de excelente qualidade, fracionada, super fracionada, e você relatar para o teu cliente o que ele está consumindo e o que, é que ele está pagando por aquilo. Se isso está sendo feito, é uma forma digna e honesta com o teu trabalho, tá bom? Olha aí, ó. Vicky colocou aqui, me chama. Aprendi, chefe, Cleito, obrigado, foi show. Renata Rodrigues, do meu querido. Ô, Renata, tá demais. Beijo pra tu, Renata, saudade de tu. A gente tá impedido de se encontrar, né, Renata? Trabalha na rádio com a gente e Renata é demais, super divertida. Vou chamar aqui a Vicky, deve ser Vicky, me chama. Vou chamar a Vicky, Vicky Ramos Cake, para ver se a gente faz alguma pergunta aí com ela. Vamos lá para o ao vivo com ela. Boa, Rick. Muito obrigado por me chamar aqui e a gente poder, vamos dizer assim, bater esse papo aqui com você. Oi, Rick, tudo bom? Oi, Como é boa seu nome? noite. Eu me chamo Virgínia, eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Virgínia. Bom, tudo bom? Você vai? Tudo ótimo. Eu tenho uma dúvida com chocolate, principalmente para saborizar a casca do chocolate. A gente vê muita coisa na internet, só que a internet é um meio bem falho, às vezes, de ter a informação certa, né? Aqui, principalmente na minha família, as pessoas com quem eu trabalho, com bolos e tudo mais, gostam muito do sabor de café. E já me pediram se tem como eu saborizar a casca do ovo de chocolate com café. Então, quando estava falando das essências, aqueles óleos essenciais, eu fiquei pensando se só com esse produto eu consigo fazer a saborização ou existe aquelas pastas saborizantes, elas também funcionam. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou ter uma boa notícia de que tem maneiras de trazer esse sabor para a casca do ovo, porque assim, você tem que entender o seguinte, a partir do momento que é um chocolate, eu tenho uma casquinha de ovos aqui, e eu adiciono alguma coisa dentro dela que altera a sua viscosidade, deixou de ser chocolate para ser alguma coisa de chocolate. Tá certo? Então, se eu adicionar aquelas pastas saborizantes que são úmidas, que tem líquido dentro, eu vou empastar meu chocolate e não vou poder mais temperar e vai dificultar o teu trabalho. Então, não pode. Certo. Se Tá. você tirar de óleos essenciais, você vai procurar um óleo essencial de boa qualidade no mercado que tenha, por exemplo, o sabor de café,
e você vai colocar gotinhas ali dentro e vai ter resolver o teu problema. Eu não Tá. não estou aqui fazendo propaganda para você, mas eu estou respondendo a tua pergunta. O Armazém 2000 tem um óleos assim, muito bom. Eu nunca usei o de café deles, mas eles têm um. Eu usei um de tangerina. Eu adoro tangerina. Eu acho que aí vocês chamam de bergamota, né? Bergamota. Aqui, Isso. aqui é tangerina. Então, o que que acontece? O chocolate ficou assim de um perfume extraordinário. Só que assim, ó, você tem que ter uma atenção, eu vou te falar com carinho. Não pode ser essência, porque essência Aham. é água. Tem que ser óleos essenciais, tá bom? Certo. Certo. E, bom, eu tinha Você vai. eu tinha essa dúvida mesmo, que o óleo é diferente dos óleos essenciais. Então tem dois tipos, é isso? Porque a essência, ela tem álcool, ela é volátil, e aí o que acontece? Ela tem líquido ali dentro, ela vai empastar o seu chocolate, Certo. entendeu? Ela vai Sim. descaracterizar. Então vamos entender comigo. Se eu peguei um chocolate e adiciono um grãozinho de cacau aqui dentro, não terei nada na minha fórmula. Certo. Eu fiz uma ilusão. Se eu derreto o meu chocolate e eu coloco uma gota de cachaça, eu descaracterizo o meu chocolate, eu empastei o chocolate. Se eu derreto o meu Certo. chocolate e adiciono a um pouco de creme de leite, não é mais chocolate, é um recheio de chocolate, entendeu? Então é Sim. muito importante você ter toda a certeza que os óleos essenciais, ele não contém líquido, não contém água, nada, nem álcool, nem nada. Então ele vai se misturar porque ele é um óleo. Óleo com Sim, que é óleo gordura com gordura, né? Gordura com gordura, não vai ter nada de líquido. vai Certo. higienizar e trazer o resultado que você quer, tá bom? Certo. Tá ótimo, chefe. Forte Depois eu abraço. vou mandar no direct perguntando sobre os livros, porque eu sou rato de livro, eu sou rato de biblioteca. Para mim, nada melhor como aprender com livro. Eu não vou virar minha câmera aqui, porque você vai ver uma biblioteca cheia de livros. Eu também sou. Eu prefiro os livros sempre do que consultar nas internet da vida. Sim, sim, porque a vantagem da internet é que ela é bem democrática. O perigo é que pode ser uma resposta, vamos dizer assim, inadequada. Sim. Aí pode ser que prejudique. Você Certo. que vai ter o discernimento de colocar na peneira e ver se aquela resposta é válida ou não. Certo. Tá bom? Forte abraço. Muito obrigada, chefe. Boa noite. Um prazer, Até viu? logo. Tchau. O prazer foi meu. Muito obrigada. Tchau. Olha aí, ó, que maravilha. Batemos esse papo, eu acho que dá tempo aqui, ó. A chefe Via Raquel. Lívia Raquel, eu tô aí. Perfeita explicação. Bom saber. Muito obrigado, Raquel. Eu acho que o nome dela é Raquel. Bom saber, obrigado, obrigado. Uso de óleo antes de temperar o chocolate. Boa, Carla, sua pergunta. Se você derreter o chocolate e aplicar o óleo essencial, vai ser, vamos dizer assim, mais fácil. Porque você ainda vai realizar a temperagem. Então é melhor fazer exatamente isso que você está me perguntando e já é a resposta. Você derrete o chocolate, coloca o óleo essencial e depois faz a temperagem, porque vai ficar mais fácil. Se você temperar o chocolate e trouxer um óleo, a homogeneização talvez não seja perfeita. Siga as instruções da embalagem do fabricante, pela quantidade de gotas que deve utilizar por quilo, e respeita rigorosamente aquilo lá que vai dar certo, tá bom? Obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta e que a gente possa encerrar. Esse bispo é top da galáxia.
Muito obrigado. Chefe, o quê? Depois você me manda um direct lá. Oi, bispo, eu sou a menina que mandou dizer lá que o chefe da Galáctica, porque quando desliga aqui o Instagram, eu já não sei mais quem é as pessoas. Bom, esse é o meu papel, é, é, Lívia. Lívia, deve ser Lívia Raquel. Esse é o meu papel, Lívia. Eu faço isso com muito prazer. A gente tem estado aqui todas as terças-feiras fazendo uma live sobre um tema, inclusive é Lívia, ela mandou Lívia, fazendo um tema que hoje foi granulado, mas eu vi que o povo foi embora para a temperagem. É uma prova que a gente precisa fazer alguma coisa de temperagem aqui. E, nas quintas-feiras eu tenho uma convidada, quinta-feira agora eu tenho uma Olga, e a Olga tem um trabalho fantástico, e a gente vai simular e fazer muitas explicações sobre Bloom, que é o tema da nossa live de quinta-feira. Então, ó, todos vocês aqui, hora marcada, para a gente assistir a live minha com a Olga, que vocês vão adorar. Se vocês acham que eu sou especialista em chocolate, eu estou trazendo a Olga, que é especialista em chocolate, do lado industrial, do lado da produção, do lado de uma outra vivência, tá bom? A Vicky botou aí. Sua generosidade é imensa, Bispo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Bispo. Principalmente que você fez a pergunta aqui. John, boa noite, Bispo. Não esqueci de você e falar na final da live. Quem que é? John Pereira. Muito obrigado, John. Vamos lá. Chefe, quando temperamos com a manteiga de cacau, tem que baixar a temperatura para 33 e sim colocar a manteiga de cacau? Sim. Isso vai acontecer, viu? Porque você precisa baixar a temperatura para economizar e não gastar tanta manteiga de cacau para chegar no resultado que você precisa, tá bom? A Lívia colocou aí, você é o melhor. Obrigado, Lívia. Lívia, trabalho em um hospital e é a primeira vez que vejo sua live. Amei. Vou tentar ver durante o plantão quando não estiver de folga. Obrigado. Bom trabalho aí para você, viu? Chefe, eu queria muito aprender a fazer uma massa de bolo e as minhas nunca dá certo. O senhor pode ajudar ou alguma live? Ó, tem uma notícia boa. No final da minha live aqui hoje, eu vou soltar essa receita e você vai se surpreender porque é uma receita feita ou com mixer ou com brigadeiro. A diferença é que eu coloquei o granulado para fazer o tema da aula de hoje, que é o bolo formigueiro. Mas já vai ser uma primeira partida para te ajudar aí na tua solicitação. Bom, já são 1h29, já passamos aí 30 minutos praticamente. Queria agradecer demais a vocês aí pela participação. Vou deixar a live gravada. Se vocês puderem, depois manda para os seus colegas aí para assistir. E espero vocês quinta-feira. E sempre que vocês puderem, me manda lá um recado no direct. Bispo, eu queria que você falasse sobre tal assunto. Eu vou começar a colocar umas enquetes aqui para a gente tentar abordar a solicitação de vocês com relação ao chocolate, tá bom? Forte abraço, fica com Deus. Espero que vocês se cuidem para a gente poder, um dia bem breve, se ver pessoalmente e vocês poderem contar a experiência de vocês com chocolate. Espero que minhas dicas, informações, técnicas estejam ajudando vocês no dia a dia, que eu faço isso com muito, muito prazer, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Oh, o Raimundo acabou de entrar. Grande abraço, Raimundo. Olha aí, foi sensacional. Abraço. Até amanhã na casa do confeiteiro. Gratidão. Nossa, que maravilha de live. Muito boa, muito bom. Obrigado. Beijo, forte abraço para todos vocês. E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.